vezes MA é VD vezes MD. Vamos ver então agora algumas observações importantes. Podemos usar os volumes em qualquer unidade, desde que usemos a mesma unidade nos dois lados da fórmula. Agora, nem VA nem VD correspondem ao volume de água adicionado. Este deve ser calculado pela diferença VD menos VA. Para melhorar a nossa compreensão nesse novo assunto, vamos resolver um bom exercício. Que volume de solução 1/10 molar de hidróxido de sódio, cuja massa molar é 40 gramas por mol, podemos preparar a partir de 25 mililitros de uma solução a 10%? Observe duas coisas importantes no enunciado. Primeiro, a solução M sobre 10 é a solução diluída, é a solução final, é a que nós queremos obter. Enquanto que a solução a 10% é a solução concentrada, é a solução inicial, a que nós temos agora. Vamos então calcular a molaridade da solução inicial. Com a fórmula que nós já aprendemos antes, que relaciona molaridade e percentagem, temos que molaridade é percentagem vezes 10 sobre a massa molar. Ou seja, fazendo os cálculos, 10 vezes 10 dividido por 40, 2,5. Ou seja, a solução inicial, a solução concentrada, é a solução 2,5 molar. Para determinar o volume da solução diluída, fazemos o seguinte. Observe, V1 vezes M1 é V2 vezes M2. Como V1 é 25, observe, 25 vezes 2,5 é igual a V2, o volume que queremos achar, vezes 0,1. Calculando, teremos V2 igual a 625 mililitros. Você reparou, e é muito importante, que nesse exercício todos os volumes ficaram na mesma unidade. Todos os volumes foram usados em mililitros. Bem, isto encerra a nossa conversa sobre diluição de soluções. E vamos agora a um outro assunto, que é a mistura de soluções de mesmo soluto. Repare, isto não pertence ao dia a dia de ninguém. Imagine, por exemplo, o seguinte: misturar duas soluções, ambas de água salgada. Uma água bem salgada e uma água pouco salgada. Que iríamos obter? Bem, uma água mais ou menos salgada. Ou então pense assim: misturar um café bem forte com um café bem fraco. Que iremos obter? Um café, sei lá, um café médio. Vamos ver agora um esquema muito simples para a mistura de soluções de mesmo soluto. Repare, chamaremos a uma de V1 e M1, ou seja, volume e molaridade da primeira solução. Chamaremos a outra de V2 e M2, ou seja, o volume e a molaridade da segunda solução. Misturando essas duas, passamos a ter um V3, um volume final, e uma M3, uma molaridade final. Isso visto em uma fórmula fica assim, repare, V1 vezes M1 mais V2 vezes M2 é V1 mais V2 vezes M3. Bem, temos algumas observações aqui. Note, V1 vezes M1 é o número de mols da primeira solução. V2 vezes M2 é o número de mols da segunda solução. V1 mais V2 é o volume da terceira solução. Logo, V1 mais V2 vezes M3 é o número de mols da terceira solução. Vamos agora ver um interessante exercício que, observe, não tem enunciado. O enunciado é exatamente esse esquema onde existe um X, um número a calcular. Observe bem, a primeira solução é de soda cáustica, 0,15 molar, e seu volume é 200 mililitros. A segunda solução também é de soda cáustica. Afinal de contas, esse é o nosso assunto. A solução é 0,30 molar e o seu volume é 100 mililitros. A solução mistura, que tem 300 mililitros, naturalmente, é uma solução X molar. X é o que nos cabe calcular. Na fórmula temos V1 vezes M1 mais V2 vezes M2 é V1 mais V2 vezes M3. Observe, então, os cálculos. 200 vezes 0,15, isto é a primeira solução, mais 100 vezes 0,30, isso é a segunda solução.
E, finalmente, a solução mistura, 300 vezes x. Calculando isso, temos 30 mais 30 é 300 M3. Logo, M3 é 0,2. Muito fácil. Repare uma coisa super importante. Observe, primeiramente, a aditividade de volumes. 200 mililitros mais 100 mililitros igual a 300 mililitros. Observe ainda que a molaridade da solução final tem que ser intermediária entre 0,15 e 0,30 e mais próximo de 0,15, pois esta solução 0,15 molar contribui com um volume maior. Provavelmente é muito difícil para você perceber a imensa importância que o trabalho com soluções tem, mas eu acho que eu posso te dar uma dica importante. 80% das reações químicas são feitas em soluções. Sobram talvez 20% para as reações que são em fase gasosa. Ou seja, toda a indústria química vai se apoiar em soluções. A indústria farmacêutica se apoia em soluções, a indústria petrolífera, a petroquímica, se apoia toda em soluções. Nós vamos ter, no final agora, um depoimento de um químico farmacêutico que irá nos mostrar como é o trabalho com soluções no dia a dia dele. E você vai perceber um pouco da imensa importância que este assunto tem para nós. Bem, na farmácia de manipulação, muitas das substâncias que nós recebemos, elas necessitam de uma diluição. O porquê disso? São muitas vezes matérias-primas que elas têm um efeito potencial muito grande. Então, a matéria-prima chegando à farmácia, a gente trabalha fazendo uma diluição. Isso é, nós podemos pegar uma parte do pó para 9 partes de algum recipiente ou algum pó inerte para trabalhar com a matéria-prima diluída. Um exemplo disso seria, por exemplo, uma droga que vocês conhecem é o diazepam, que é um produto calmante, e como ele é usado em doses baixas, normalmente assim que a matéria-prima chega à farmácia, ela é diluída para se trabalhar com uma segurança maior. E assim, dá para fazer diluições de 1 para 10, de 1 para 100, de 1 para 1000, dependendo sempre do efeito potencial de cada uma das substâncias. Um outro exemplo de matéria-prima que chega puro à farmácia, líquido, muitas vezes nós fazemos o ácido tricloracético. Chega puro à farmácia e é necessário fazer uma diluição a 30% ou 10%, conforme o médico esteja necessitando. Nesse caso, nós pegamos 30 ml da substância pura e diluímos em água. E isso é um exemplo de uma diluição de líquido em solução. Vocês viram, então, como o trabalho de soluções pertence ao dia a dia do farmacêutico e, logo, indiretamente, pertence ao seu dia a dia também. Agora, você me acompanha nas nossas dicas de estudo. Bom, para você entender a minha dica de estudo para esse assunto, eu vou te contar uma pequena história. Uma vez eu estava numa universidade onde ia haver uma prova daqui a 1 hora e meia, e 2 candidatos estavam tentando repassar fórmulas. Um deles disse a clássica fórmula de física F igual a ma. Ao que o outro, muito espantado, disse: essa fórmula eu sei, mas o que são o F, o M e o A? Ao que o outro respondeu: também, você quer saber tudo? Eu não sei não. Veja, este é o grande pecado da coisa. Você tentar decorar o que você não compreende. Como nós vimos um número muito grande de fórmulas, ocasionalmente é necessário que você saiba uma ou outra de cor. Agora, jamais tente memorizar o que você não compreende. É fundamental que em cada exercício que você resolva, e há um sem número deles em seu livro, você esteja compreendendo que fórmula está sendo usada e por quê. Se você consegue entender o que faz, é muito fácil gravar o que você fez. Bons estudos!
O tema da aula de hoje foi Soluções 2. Estudamos as unidades de concentração. Você lembra quantas eram elas? Muitas. Vimos a percentagem em massa, vimos a percentagem em volume, a concentração comum ou concentração em gramas por litro e a mais importante delas todas, a molaridade, que relaciona mols do soluto com volume da solução em litros. Também vimos a diluição de soluções. Na diluição é aquela em que você pode acrescentar solvente, que quase sempre é a água, para vir a produzir uma solução mais diluída. Você lembra? Um cafezinho mais fraco, um suco mais gostoso. Você lembra como foi? Bons estudos! Meu querido colega, é absolutamente impossível superenfatizar a importância do trabalho com soluções, tanto para a indústria química quanto para o nosso aluno. Eu creio que aquele dado que 80% e talvez mais das reações químicas se passam em solução aquosa é absolutamente vital. Bem, nós precisamos dar ao nosso aluno todo o suporte possível para que ele possa interiorizar essas fórmulas e não apenas memorizá-las. Repare, eu acho que a ênfase é no seguinte: memorizar não é um mal em si. O problema é que o aluno tende a memorizar o que não compreende, ou então a adotar modelos para resolver exercícios. E, como todos nós sabemos, as faculdades são mestras em fazer exercícios que não estão no modelo e o candidato ao exame vestibular simplesmente fracassa, pois ele tenta reproduzir um modelo que não corresponde à situação apresentada. Relembro a você como é que se diz memorizar em francês. É savoir par cœur, ou seja, saber tão bem que você sabe de coração. Isso é como nós sabemos, precisamos passar isso para o nosso aluno. Um bom trabalho para você.